Pessoal, então, dando sequência à explicação sobre lançamentos, uma vez que a gente já viu o lançamento, vamos dizer, da semana normal, agora a gente vai ver alguns detalhes importantes. Nesse momento, nós vamos falar sobre o lançamento dos sábados letivos. E aqui vai uma orientação. Um lançamento, para ser bem feito, o professor, a professora precisa estar com algumas ferramentas em mãos. Aqui eu fiz um recorte do nosso calendário, eu peguei os meses de março e abril, que são os meses que nós estamos trabalhando até aqui. Também a grade de horários do primeiro ano, lá da minha escola, que vai ser o exemplo que eu vou utilizar, e também o crivo, um trechinho do crivo aqui que está interessando nesse momento para a gente poder utilizar falando a respeito dos sábados letivos. Então, a primeira coisa que a gente precisa de saber e ter convicção é de que cada sábado letivo, como o dia 6, o dia 20 e o dia 10 desses meses aqui, eles substituem algum dia letivo da semana, né? Algum dia da semana foi substituído, por isso a gente teve a aula no sábado. Que dias são esses? Quais dias são esses? Aonde que a gente fica sabendo? No crivo. Então, o dia 6 de março, por exemplo, ele substituiu uma segunda-feira. Muito fácil de compreender isso. O dia 20 de março, aqui, ele substituiu uma terça-feira. E o dia 10 de abril, que são os sábados letivos que já tivemos até agora, substituiu uma quarta-feira. Excelente. É do conhecimento e da lembrança de todos que, no dia 6 e no dia 20, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura promoveu palestras. Então, a gente teve uma palestra no dia 6 e uma palestra no dia 20. Não houve, então, por parte das escolas, da rede, um planejamento de aula, simplesmente acompanhamos as palestras e orientamos que os alunos, né, que toda a comunidade escolar participasse também. E aqui já no dia 10 de abril, foi o primeiro dia onde as escolas efetivamente fizeram o planejamento e a execução do dia letivo, né, do sábado letivo. Ok, então como que seria o lançamento dessas informações no Cislame? Tem algumas particularidades, vamos pensar primeiramente nesses sábados, que são os 2 sábados onde a Secretaria forneceu para a gente as palestras, né? Eles promoveram as palestras para a gente. Ótimo. Então, o procedimento é normal, nós vamos entrar no Cislame e criar o dia 6. Faço isso bem rapidinho, aqui acessando o Cislame que está aqui nessa janelinha. Então, eu já estou dentro do grupo, venho aqui para adicionar, vou criar a aula do dia 6, procedimento normal, né? Do dia 6 do 3. Salvo. Então, enquanto o meu computador vai abrindo aqui, eu volto com vocês o raciocínio aqui. Ó. Então, ao lançar o sábado, dia 6, o conteúdo do sábado, dia 6, eu preciso ter em mente que ele é uma segunda-feira, hein? Ele vale como uma segunda-feira. Então, eu venho para a minha grade de horários, lembrando que cada turma, cada escola tem o seu, cada professor deve dominar esse horário, né? Saber qual que é o seu horário direitinho. Então, eu venho na segunda e compreendo que lá no sábado, dia 6, aqui no sábado, dia 6, eu teoricamente tive arte, português, matemática e história. Foram seguidos esses horários. Ok, porém, nesse sábado, dia 6, não foi exatamente isso que aconteceu, porque nós tivemos uma palestra, mas para efeito de lançamento, nós seguimos o raciocínio que está aqui na grade. Vamos então trazer esse raciocínio para cá. Pessoal, esse texto aqui ele é pré-pronto, ele já vem prontinho da secretaria só para que a gente faça as adaptações necessárias. Então, é aquele mantra. Atividade desenvolvida através do ensino remoto. No sábado letivo, já está preenchido aqui para a gente o dia 6 de março de 2021, equivalente a 5 aulas. Não é a 5 aulas, é claro que é. Sendo, agora a gente vai ver o seguinte. Pensando como professor regente da turma, ou a professora regente da turma,
ela vai observar que nessa segunda-feira tem uma aula especializada. Então, essa professora, no diário dela, ela já não lança essa aula de arte. Ela vai lançar as outras 4 aulas. Então, na verdade, ela não deu 5 aulas, mas ela deu 4 aulas. Correto? Por que 4 aulas? Porque o primeiro horário dela era de arte. Ela só administra esses conteúdos aqui. Perfeito. Sendo, quantas aulas de língua portuguesa? Nós tivemos 2 aulas de língua portuguesa. Então, eu coloco 2 aulas de língua portuguesa. Matemática, tivemos uma aula de matemática. Tivemos também no dia ciências? Não teve. Então, eu vou tirar ciências. Geografia, também não tivemos. Não tivemos geografia, tiramos. Isso. E história, tivemos uma aula de história. A conta fecha direitinho. Então, no sábado letivo, dia 6, que substituiu uma segunda-feira, a professora do primeiro ano vai lançar dessa maneira, como sábado letivo dia 6, equivalente a 4 aulas, porque ela não dá aula de arte, ela só dá desses 4. E descrevendo os componentes. Foram 2 aulas de língua portuguesa, 2 aulas de português, uma de matemática, uma aula de história. Então, aqui tem essa orientação, que está escrito baseado na grade de horários, eu também vou tirar isso daqui, que é só uma orientação. Aí vem a descrição das atividades trabalhadas. Qual foi a atividade trabalhada? Foi a palestra, não é isso? Beleza. As 2 palestras estão descritas aonde? No crivo. Então, a palestra do dia 6/3, qual foi o tema? Vou escrever aqui rapidinho. Então, eu fiz um corte rapidinho, para fazer a digitação, voltei. O que eu coloquei aqui? Atividade trabalhada, então, foi a palestra com o tema Comportamento dos Atores Sociais Escolares. Eu simplesmente copiei as informações que estavam aqui, ó. Perfeito. Agora que eu já fiz esse raciocínio, eu vou copiar isso aqui que eu fiz e vou lançar no Syslame. Vamos lá para ver como que fica no Syslame. Bem rapidinho para a gente encerrar. Aí eu venho aqui, diário de conteúdo, vou abrir o meu diário de conteúdo, vou levar lá para cima e vou dar o Ctrl V. Vou colar aquelas informações aqui. Então, ficou dessa maneira o meu diário de conteúdo. Atividade desenvolvida através do ensino remoto no sábado letivo, dia 6 de março de 2021, equivalente a 4 aulas. A gente fez aquela alteração, sendo as 2 aulas de língua portuguesa, uma aula de matemática, uma aula, vamos corrigir isso aqui, uma aula de história. Atividade trabalhada foi a palestra com o tema Comportamento dos Atores Sociais e Estudantes, finalizado. Ok. Então, esse sábado, aqui eu já posso salvar. Ótimo. Esse sábado, então, foi um exemplo dos sábados onde nós tivemos a palestra da secretaria, não é isso? Mas também nós já começamos a trabalhar, com os sábados letivos com o planejamento por conta e responsabilidade da escola. Então, vamos fazer um exemplo agora do sábado letivo, que foi o último, que foi o sábado, dia 10. Então, por favor, lembrem disso. Os 2 primeiros sábados letivos, eles vão descrever como atividades o tema, a saúde emocional, o tema das palestras. Então, guarde isso. Os sábados, primeiros sábados do ano, os primeiros sábados letivos, os 2 primeiros vão ter aquela particularidade, eles vão descrever exatamente o que aconteceu ali naquele dia, que foram as palestras, Cada um tem a sua palestra, que está relatada lá no crivo. É lá no crivo que a gente consegue ver essas informações aqui, ó, naquele documento. Perfeito. Então, agora a gente vai pular um pouquinho e vai pensar no lançamento do sábado, dia 10 de abril. Deixa eu fazer uma observação aqui. A professora de arte, ela vai lançar,
né, no sábado letivo, ela vai abrir um sábado letivo lá, na turma do primeiro ano, que ela dá aula, vai fazer o mesmo lançamento. Vai colocar atividade desenvolvida através do ensino remoto, né, no dia 6, equivalente a uma aula, no caso dela é só uma, de arte. Está feito o lançamento dela, ela vai colocar atividade trabalhada, a palestra com o tema, pronto, está feito o lançamento. Da mesma maneira. Então, voltando aqui para o lançamento do dia 10 de abril, como que nós vamos fazer? Primeira pergunta, o sábado 10 de abril equivale a 10/4, horário de quarta-feira. Então, agora os meus olhos se voltam para esse horário aqui, ó. E a gente vai construir o nosso texto para fazer o lançamento em cima disso. Então, vamos pensar, tem alguma aula especializada? Tem. A professora regente deu todas as aulas? Não. Das 5 aulas do dia, a professora deu apenas 4 aulas. Então, eu volto aqui. Atividade desenvolvida no ensino remoto no sábado letivo, dia 10 de abril de 2021. Aqui está certo, né? Equivalente a 4 horas, sendo, vamos lá, sendo uma aula de português. Estou olhando lá para quarta-feira. Uma aula de língua portuguesa. Matemática, uma aula também. História, teve história no dia? Teve uma aula de história. Tirar o plural aqui, né? Uma aula de história. Tivemos também, voltando aqui, então português já está, português, matemática e história, faltou ciências. E uma aula de ciências. Uma aula de ciências. Atividade trabalhada. Agora na atividade trabalhada, nós já vamos agora sim para a nossa grade de horários. E esse lançamento, ele segue o padrão de um dia normal de aula. Então, aqui você vai colocar exatamente as habilidades trabalhadas no dia, né? Na nossa escola, por exemplo, nós lançamos atividades relativas a esse dia, vamos trazer para cá as habilidades naquela formatação mesmo, né? Onde a gente coloca a habilidade, dá um exemplo aqui por alto, né? F02, vou colocar aqui LP de português, 01, e aqui a gente vai descrever a atividade, descrição da atividade. Então, meu texto já está pronto, eu vou copiar esse texto, vou copiar, vou lá no Syslame e vou criar o sábado. Isso, e vou criar o dia 10 de abril. Adicionar, mesmo processo então, tá certo? Então, a minha aula já está prontinha aqui, dia 10/4. Eu venho no diário de conteúdo e aquelas informações que eu já deixei preparadas, eu vou colar aqui. Ctrl V. Então, ficou atividade desenvolvida através do ensino remoto, sempre aquele mantra, dia 10 de abril de 2021, equivalente a 4 horas, aqui com o texto que eu já produzi. Atividade trabalhada, aqui eu vou colocar embaixo, né? Então, sempre a habilidade e aqui a descrição da atividade. Vale lembrar que aqui tem aquela particularidade do professor especializado. O professor especializado, naquele dia, voltando aqui, o professor especializado da quarta-feira é a nossa professora de educação física. Então, ela vai fazer a mesma coisa. Vai abrir lá no primeiro ano a aula do dia 10, a aula do dia 10/4, né, que é o sábado, e vai colocar nessa aula aqui, atividade desenvolvida através do ensino remoto, dia 10 de abril, equivalente a uma aula. Ela é professora especializada e deu uma aula só nessa turma. Está vendo que as informações se completam, né? O Syslame vai fazer 4 mais uma, porque o Syslame tem as informações do todo, sendo uma aula de educação física, né? Ou equivalente a uma aula de educação física. E aqui ela vai descrever a atividade trabalhada naquele padrão que a gente já trabalha, tá certo? Então, espero ter esclarecido,
Os sábados, então, tem a diferença dos primeiros sábados, do 6 e 20, mas a partir do dia 10 ele vai seguir o padrão normal das habilidades. No 6 e 20 a gente vai lançar aquela descrição das palestras.